Olá, pessoal. Bom dia. Muita paz, muita luz nessa manhã de segunda-feira. Segunda não, sexta-feira. Olha eu querendo voltar a semana. Eu sou Andressa Bispo, aqui da cidade de Barra Bonita, Brasil, e é com muita alegria que eu venho aqui dar início a mais um estudo aqui nos nossos canais Consular e Esclarecer aí de Lisboa, Portugal. Um beijo aí para vocês, que Deus ilumine essa nossa jornada, essa nossa trajetória. E também estamos dando início a esse estudo no nosso canal amigo Renovando Consciências. Para você que não nos conhece, não conhece o nosso trabalho, fica aqui desde já o nosso convite para que você vá até os nossos canais no YouTube, conheça o conteúdo que nós temos para oferecer. São muitos estudos, muitas palestras, muitas orações. Você vai ter conteúdo 24 horas por dia, fique tranquilo. Então, vai lá no canal Renovando Consciências, no canal Consular Esclarecer e também no meu canal Na Era do Espírito. Vê lá os nossos conteúdos. Se gostar, deixa seu like, compartilha, que é muito importante compartilhar a mensagem e se inscreve. Bem, eu quero agradecer antes de tudo ao convite da Filomena para que a gente possa estar desenvolvendo aqui esses estudos. Agradecer a Patrícia que fez essa intermediação, agradecer a nossa imensa família, porque afinal de contas estamos todos abraçados fraternalmente para que a divulgação do Espiritismo seja mais eficaz, que ela alcance mais corações aqui dentro da nossa jornada evolutiva. E é claro, antes de tudo, agradecer a Deus pela oportunidade de trabalho, aos amigos espirituais, a Jesus, por permitir que possamos estar aqui agora, ouvindo as mensagens consoladoras que são trazidas do alto, não é mesmo? Que assim seja. E como eu disse para vocês, hoje nós vamos iniciar o estudo de mais uma obra belíssima aqui, que é o livro No Invisível, do nosso querido Leon Denis. Deixa eu colocar aqui para vocês. Eu fiz um slide aqui com uma capa, tá? Primeiro, a gente precisa saber, afinal de contas, quem foi esse senhor quando encarnado? Quem foi Leon Denis? Então, Leon Denis foi um grande pesquisador, escritor e médium que contribuiu profundamente com a propagação do espiritismo. Nasceu em Fougue, na França, em 1º de janeiro de 1846 e desencarnou em 12 de abril de 1927. Foi um pensador espírita, médium e um dos principais continuadores do espiritismo após a morte de Allan Kardec, ao lado de ninguém mais, ninguém menos que Gabriel Delane e Camille Flammarion. Então, veja, para quem quer conhecer um pouquinho mais a fundo a biografia de Leon Denis, que é considerado o apóstolo do Espiritismo, eu vou deixar aqui depois um link para vocês. A FEB, ela disponibiliza uma biografia, um resumo, uma síntese, em algumas páginas sobre a história desse espírito que esteve aqui entre nós, que foi contemporâneo de Kardec e que nos ajudou e continuará nos ajudando muito. Então, quem quiser saber, depois a gente coloca aqui para vocês, tá ok? Bem, vamos começar do começo, então, pessoal. O Leon Denis, ele escreveu muitas obras em torno da doutrina espírita. Mas o interessante desse espírito foi que ele vinha de uma família muito humilde e ele não tinha recursos para estudar. Mas como ele era autodidática, depois ele conseguiu desempenhar as suas habilidades intelectuais e morais em várias áreas. Tudo isso vai estar para vocês no link que eu vou deixar aqui do estudo que a FEB disponibiliza para a gente. Eu estou usando aqui a tradução da FEB, mas você pode usar qualquer outra tradução para poder acompanhar esse estudo, tá ok? Agora,
Quando nós pegamos esse livro aqui para estudar, já na capa do livro, vou colocar aqui para vocês, aqui na anticapa, né, do livro, ele vem nos trazer algumas informações preciosas. Afinal de contas, o que é esse livro no invisível? Do que ele vai tratar? Então, vamos ver aqui para vocês. Então, aqui já no começo, veja, no invisível, espiritismo e mediunidade. Oh, meu Deus, outro livro falando sobre mediunidade, eu não aguento mais. Vamos tentar entender o porquê aqui, ó. Tratado de espiritualismo experimental, os fatos e as leis, fenômenos espontâneos, tipologia e psicografia. Ele vai falar um pouco aqui para a gente sobre o fantasma dos vivos e os espíritos dos mortos. O que será que Leon Denis quis dizer com a gente sobre isso? Sobre isso. E aí ele coloca aqui, ó, incorporação, materialização dos espíritos, método de experimentação, formação e direção dos grupos mediúnicos. Quem quiser estar formando um grupo mediúnico pode se dirigir a esse livro também. Identidade dos espíritos, a mediunidade através dos tempos. Então, veja, esse livro de Leon Denis é um guia prático, um manual muito esclarecedor para todo aquele que quer adentrar nos fenômenos mediúnicos. É um livro diferente do que a gente tem por aí? É um livro diferente, sim. Por quê? Ele tem uma linguagem mais poética, uma linguagem mais clara sobre a nossa visão de mediunidade. Vocês sabem, afinal de contas, qual o sentido real da mediunidade em nossa vida? Qual o seu efeito, o seu impacto? O que muda na minha vida ter contato com a mediunidade? E o que eu faço com ela? Então, veja, né, para aquele que está descobrindo que tem algum grau de sensibilidade, falando, vendo, ouvindo, sentindo os espíritos à sua volta, esse livro vai lhe trazer uma abertura de visão muito grande sobre o porquê isso acontece e o que você deve fazer com isso. É claro que a minha pretensão aqui, né, não é tornar fechado o assunto sobre mediunidade, lendo a obra no invisível, mesmo porque nós precisamos fazer correlação com outras obras que vão nos ajudar a entender o pensamento de Leon Denis, assim como Leon Denis irá nos ajudar a entender o pensamento de outras obras. Tá ok, pessoal? Então, tudo está em tudo, igual nos falam os espíritos. Cada pensador espírito, cada pessoa que se dedica, que se devota às obras espíritas, ela faz um apanhado dessas informações. Então, nós conseguimos, através de cada pensamento, receber a mesma informação, mas de forma diferente. Então, tem gente que gosta de Gabriel Delane, tem gente que gosta de Camille Flammarion e dos seus estudos, dos seus métodos. Tem pessoas que gostam de André Luiz, tem pessoas que gostam de Emmanuel, tem pessoas que gostam de Divaldo, de Manuel Filomeno de Miranda. E tem pessoas como eu que são apaixonadas pela forma poética e esclarecedora com que Leon Denis vem nos falar sobre a mediunidade e a doutrina espírita. E isso é muito importante, muito importante. Então eu vou colocar aqui para vocês. Espera aí. Opa, fechou meu microfone. Vamos dar continuidade aqui, ó.
Então vamos lá, a gente vai passar pelo sumário. Fora a introdução, nós temos 26 capítulos, onde ele vai tratar sobre esses fenômenos. E a gente vai começar então a estudar a introdução, intitulada A Ciência Espírita. A Ciência Espírita. Não, peraí que eu pulei a introdução. Poxa, não tem introdução aqui nesse PDF? Só o que me faltava. Então eu vou ler para vocês aqui, pessoal. No nosso PDF aqui da FEB não tem a introdução, mas aqui no meu livro tem. Então eu vou ler para vocês, tá ok? Depois a gente já adentra ao capítulo 1, que é a ciência espírita. E Leon Denis, ele vai trazer aqui algumas objeções, algumas indagações importantes que muitas vezes você que estuda a doutrina espírita, você dirigente, você trabalhador, você que está começando no espiritismo, muitas vezes tem dentro de si esses questionamentos. E é algo que a gente deveria refletir melhor e buscar as respostas para essas perguntas. Porque, afinal de contas, nós precisamos entender, compreender e tem que passar pelo crivo da nossa razão ou não a tudo aquilo que nós estamos lendo. Será que tudo que a gente lê tem sentido? Tem coerência? É isso que a gente vai ver agora. Então, vamos falar aqui do pensamento de Leon Denis no ano de 1901. Esse livro, No Invisível, foi lançado a primeira vez em 1901 e foi reeditado em 1911, tá? E ele começa dizendo assim: desde 50 anos, se tem estabelecido uma íntima e frequente comunicação entre o nosso mundo e o mundo dos espíritos. Deixa eu falar bem-vinda aqui para o pessoal aí de Lisboa, que está nos acompanhando. Eu que agradeço, Filó. Fique conosco. O que ele quis dizer com isso? Quando Leon Denis escreveu esse livro, já fazia 50 anos que Kardec havia iniciado os trabalhos da codificação e já fazia um tempinho que ele estava acompanhando esse trabalho. Então, ele faz aí um paralelo, mas da sua época, tá? Para nós aqui, do início do lançamento desse livro para os dias de hoje, já se passaram 163 anos. E é mais do que atual ainda as palavras de Leon Denis. Então, vamos acompanhar. E ele diz: se tem estabelecido uma íntima e frequente comunicação com o nosso mundo e o mundo dos espíritos. Vocês concordam com isso? Vocês acham que ultimamente nós estamos tendo mais proximidade com o mundo espiritual do que antes? Eu acredito que sim, né? Cada vez mais, adentra as casas espíritas, surge nas diversas religiões pessoas, né, encarnadas que têm esse contato com o mundo invisível. E a mediunidade, para quem não sabe, ela começa já na tenra idade. A partir dos 2 anos, já se tem traços de uma mediunidade que vai aflorar. E ele continua aqui: soergueram-se os véus da morte. E em lugar de uma face lúgubre, triste, que nos apareceu foi um risonho e benévolo semblante. Falaram as almas. Sua palavra consolou muitas tristezas, acalmou bastante dores, fortaleceu muita coragem vacilante. O destino foi revelado, não já cruel, implacável como o pretendiam algumas crenças, antigas crenças, mas atraente, equitativo, para todos esclarecidos pelas fulgurações da misericórdia divina. Belíssimo. Belíssimo essa síntese poética de Leon Denis para nos dizer
que os véus da morte foram levantados e que as almas falaram. Então, hoje, nós temos, de maneira científica comprovada, que pessoas que desencarnam voltam para se comunicar. A radiofonia é um experimento científico que prova cada vez mais a existência de uma comunicação em um certo tipo de onda. Então, numa faixa ondulatória do rádio, nós conseguimos captar as vozes de uma outra dimensão que não é a que nós conhecemos hoje. E eu vou falar bom dia, aí é boa tarde, né, Manuela? Bom dia, boa tarde para você aí, obrigada pela presença, viu? Que está nos acompanhando. Nós não podemos negar, pessoal, que muitas pessoas ainda duvidam da existência de uma vida espiritual, de uma vida além túmulo, da imortalidade da alma. E é contra esse pensamento que os espíritos vêm combater há muito tempo. Há muito tempo, eles vêm nos dizer que existe algo além daquilo que nós conhecemos aqui sobre a Terra. E, claro, a existência, né, de um mundo vivo, que se move, que pode nos influenciar e que nós podemos cada vez mais nos aproximar dele, é muito mais constante do que a gente imagina. Bom dia, André. Seja bem-vindo, André Tarifa, lá de São Paulo. Que honra ter você aqui com a gente. Fique conosco. Obrigada, viu? Então, vamos continuar aqui para ver o que Leon Denis, mas que é uma reflexão, né? Essa introdução é uma reflexão de Leon Denis em torno das iluminações que nós recebemos através da doutrina espírita. Como ele fala aqui, para todos esclarecidos pelas fulgurações da misericórdia divina. Todos nós vamos ter a capacidade de receber essas luzes. Mas, se a gente vai querer enxergar essas fulgurações, aceitá-las, entendê-las e edificá-las dentro de nós, aí já é outra conversa. Já é outra conversa. Mas ele continua aqui: o espiritismo propagou-se, invadiu o mundo. Olha, ele ainda está falando da sua época. Mas é diferente hoje. Cada vez mais nós temos pessoas aderindo, se tornando adeptos da doutrina espírita. Por que será? O que a gente tem de diferente para oferecer das outras religiões? Vamos ver o que é que ele fala aqui. O espiritismo desprezado, repelido ao começo, acabou por atrair a atenção e despertar interesses. Todos quantos se não imobilizam na esfera do preconceito e da rotina e o abordaram desassombradamente, foram por ele conquistados. Para que a gente possa aceitar todos os princípios e os ensinamentos que uma doutrina do porte do Espiritismo vem nos dizer, nós precisamos sim abrir o nosso coração, quebrar alguns tabus e sermos fortes. Porque é necessário muita força e muita coragem, não só na época de Leon Denis, mas hoje também, para sermos espíritas. É muito difícil ser espírita, vocês não concordam? É muito difícil ter que tratar da reforma íntima, do perdão, do amor ao inimigo, ter que entender, aceitar e muitas vezes trabalhar em mim a mediunidade. É muito difícil.
Fechou de novo o microfone. Então, veja. Todo aquele que quer conhecer esse caminho tem que estar preparado. Tem que estar preparado e ter coragem. Essa doutrina é para os fortes e para os corajosos. E ele continua aqui nos dizendo o seguinte: todos quantos a sua voz, as velhas fortalezas seculares, a ciência e a própria igreja, até aqui hermeticamente aferrolhadas, ou seja, né, elas estão totalmente fechadas a essa nova ciência, arrasam suas mulheres, entreabrem suas portas, dentre em pouco se imporá como soberano. Agora o espiritismo penetra por toda parte, instala-se em todas as mesas, tem ingresso em todos os lares. E é exatamente isso. A gente pode ter, assim, uma noção mais ampla dessa disseminação em grande escala da doutrina espírita na pandemia, onde as pessoas tiveram oportunidade de estar reunidas e muito próximas uma da outra, podendo perceber, trocar sentimentos, pensamentos e perceber. Muitas dessas famílias perceberam no outro um grau de mediunidade. Porque no nosso dia a dia, na nossa correria, eu levanto, eu já ponho o calçado, já ponho a roupa, tomo meu café rapidinho, já vou trabalhar, aí trabalho o dia todo, aí chego em casa, muitas vezes eu estudo, muitas vezes eu vou para academia, às vezes eu vou assistir novela, às vezes eu tenho que cuidar de criança, tenho que fazer janta, tenho que cuidar da roupa, tenho que cuidar... Muitas vezes, na nossa correria, nós não temos tempo para prestar atenção nas coisas que nos cercam. Não temos. Então, quando a gente teve essa oportunidade, que a gente ficou em casa, isolado, não podia sair, porque senão podia pegar Covid e morrer, nós tivemos um tempo para sentir a presença desse mundo que nos rodeia. E é isso que ele quis dizer, que o Espiritismo já se encontra em todas as mesas e ingressando em todos os lares, você aceitando ou não a condição da mediunidade e dessa comunicação na sua vida. E ele continua fazendo uma pergunta interessante. Que traz ele consigo? Que o Espiritismo traz junto com ele para nos prender a atenção e nos tirar da nossa rotina? Será sempre por toda parte a verdade, a luz e a esperança? Será? Será que nós espíritas somos portadores de toda a verdade, de toda a luz, de toda a esperança? É uma reflexão. E ele continua: ao lado das consolações que caem na alma, como o orvalho sobre a flor, de par com o jorro de luz que dissipa as angústias do investigador e ilumina a rota, não haverá também uma parte de erros e decepções dentro da doutrina espírita? O que vocês acham? Dentro das luzes de consolo que nos abranda e nos ilumina a alma, vocês conseguiram encontrar dentro da doutrina, não na pessoa que está professando a doutrina, mas na orientação primeira dos espíritos amigos, vocês conseguiram encontrar erros e decepções nessas instruções? Porque a doutrina espírita, ela não pode ser tomada pelo erro humano.
Então, às vezes, o palestrante falou alguma abobrinha, às vezes, o dirigente da casa, o coordenador de estudos, interpretou de maneira equivocada e também falou alguma coisa equivocada, mas isso é um erro humano. A doutrina espírita não nos traz erros nem decepções, pelo contrário. E aí ele continua aqui: o espiritismo será o que fizerem os homens. Se fosse depender de nós, seres imperfeitos, criaturas que erram a cada dia, a cada minuto, está cometendo, né, uma transgressão nas leis divinas, se fosse a depender de nós, nós já teríamos acabado com muita coisa. Não só com a doutrina espírita. Então, nós só podemos crer que não está nas nossas mãos o andamento dessa luz. Nós só podemos crer que há uma força muito maior do que a nossa para conduzir as luzes da verdade do amanhã sobre criaturas tão imperfeitas. Não pode depender de nós, porque senão a gente acaba com tudo. Nós fazemos tudo ao nosso bel prazer. Então, uma hora eu estou com o espírito elevado, né? Eu estou apto a receber os conhecimentos, então eu vou divulgá-lo. E aí alguém me magoa, me ofende, né? E essa pessoa é da doutrina espírita, e eu já começo a odiar o espiritismo. O que tem a ver? Entende? E aí o pessoal aqui do Consolar coloca assim, exatamente, não depende de nós. O andamento aqui, a direção do mundo não está nas nossas mãos. O leme do barco está na mão de Jesus. E aí a nossa amiga Filomena coloca aqui: o espiritismo prosseguirá sempre, independente de nós, com certeza. Né? O progresso, ele nos arrasta. E se a gente não acompanhá-lo, a gente vai ficar para trás. Se a gente não acompanhar o progresso espiritual do planeta e das luzes que descem sobre nós, nós vamos ser convidados, sim, a voltar para o mundo primitivo. Ué, vai fazer o que com a gente? A gente não quer ajudar, quer atrapalhar, não quer evoluir, quer atrapalhar quem evolui. Então vai para um planeta que ainda está nesse estágio. Mas ele continua aqui assim nos dizendo: ao contato da humanidade, as mais altas verdades às vezes se desnaturam e obscurecem. Podem constituir-se uma fonte de abusos, a gota de chuva, conforme o lugar onde cai, continua sendo pérola ou se transforma em lodo. É a parábola do semeador de Jesus. O agricultor saiu a semear e foi lançando as sementes da verdade naquelas terras. Cada terra que recebia semente tinha uma qualidade. Algumas caíram nos espinhos, outras caíram nas pedras. Outras ameaçaram germinar, mas se sentiram acanhadas e morreram. Como é que anda aí a sua terra aí para receber essas luzes da verdade? Essa semente que Jesus vem espalhar aqui sobre nós. Será que o teu terreno está bastante fértil para fazer florescer em você essa árvore frondosa, cheia de galhos, de frutos, de flores, que é a doutrina espírita? Ou você é uma videira seca?
Então, como nós recebemos essa semente da verdade, que é a doutrina espírita, e o que nós fazemos com ela é o que vai fazer a diferença na nossa vida como espírito. Mas não que a doutrina vai deixar de existir e vai deixar de se mostrar cada vez mais a todos os corações que estão com os olhos e com os ouvidos tapados. E aqui ele continua. É com desgosto que observamos a tendência de certos adeptos, de certas pessoas, no sentido de menosprezar a feição elevada do espiritismo. Será que era só lá no tempo de Leon Denis que tinha esse pessoal? Ou será que no movimento espírita, cada vez mais a gente observa pessoas nessas condições? E ele continua aqui, a fonte dos puros ensinamentos e das altas inspirações, né? As pessoas menosprezam a feição elevada do espiritismo, a fonte dos puros ensinamentos e das altas inspirações para se restringirem ao campo da experimentação terra a terra. A investigação exclusiva do fenômeno físico. Olha, gente, eu particularmente, cada vez mais que eu conheço as pessoas, muitas das pessoas que são adeptas da doutrina espírita, eu tomo um susto. Eu tomo um susto. Porque há pessoas que querem tirar um dos tripés aqui da doutrina espírita, que é justamente, né, a necessidade do melhoramento do homem através da religião. E religião, aqui vamos abrir um parêntese e vamos colocar aqui dentro do parêntese a moral do Cristo, que é disso que a doutrina espírita vem tratar. Ciência, filosofia e religião. Ciência, a parte da experimentação, para que se comprove todos os fenômenos. Filosofia, a parte da busca pelo conhecimento, do esclarecimento. E religião? A nossa conexão com o divino. Como é que a gente vai tirar isso de dentro da doutrina espírita? Se é sobre Jesus que a doutrina espírita vem falar. A todo momento a gente vê palestras, seminários, falando sobre Jesus na nossa vida. E porque ele nos deu como consolador prometido a doutrina espírita. E como é que a gente vai tirar a religião de dentro do espiritismo? Para quê? Por quê? Para ficar bater no peito e dizer que é uma ciência? É claro que é uma ciência. Está falando das leis naturais, das leis divinas, dos métodos. Claro que é uma ciência. Mas uma não exclui a outra. E tem muita gente dentro da doutrina espírita que não entendeu isso ainda. Que é muito mais racional do que conectado com Deus. Lembrando que intelecto e moral não caminham sempre juntos, tá? Então, às vezes, você está preocupado muito em desenvolver sua inteligência, sua intelectualidade, vendo só a parte racional, porque você teve uma decepção muito grande com as outras religiões, que queriam te impor uma fé cega, sem pensar, sem raciocinar, mas às vezes você está tão preso a isso que você não vê a parte em que Jesus nos chama para sair de nós mesmos e ir de encontro a Ele. Então, vamos prestar atenção. Vamos ler com cuidado a doutrina espírita. Vamos olhá-la
por vários ângulos e vários aspectos da nossa vida, porque a doutrina espírita, como nos diz Leon Denis, se ela está em todos os lares, em todas as mesas, é porque ela trata de cada assunto pertinente à nossa existência. Não é só no campo da ciência. Não é só na faculdade, no doutorado, na NASA. Não é, gente. É no dia a dia, no trato com as pessoas, no seio doméstico, na maternidade e na paternidade, no trabalho, no trânsito. Olha, e nós nem chegamos ainda na metade do livro. Então, veja, por que será que Leon Denis está fazendo essa abordagem para falar de mediunidade? O que tem a ver mediunidade com o cientista, com o filósofo e com a dona de casa? Como assim? Só quem vai para a casa espírita é médium? O cientista não é médium? A dona de casa não é médium? Por isso, nós precisamos realmente acordar. Acordar. Porque a gente ainda está dormindo. Então, aproveita que aqui no Brasil é ainda cedo. Você que está em Portugal, está em São Paulo, vamos acordar. Para que as luzes da verdade realmente brilhem em nós. Agora, voltando aqui para o texto, aqui, a introdução ainda, ele nos diz assim: pretender-se-ia acomodar o espiritismo ao canhado leito da ciência. Mas esta, inteiramente impregnada de teorias materialistas, é contrária a essa aliança. É claro, ele está falando de uma época ainda onde a ciência não, tinha esse contato com os métodos para se investigar os fenômenos mediúnicos. Hoje, graças a Deus, já temos um avanço nessa parte. Então, a ciência não está tão refratária. Sabe por quê? Porque os cientistas, como diz Emmanuel, são sacerdotes de Deus. Cada cientista que trabalha para o progresso da humanidade, do planeta, está trabalhando para Deus. Eu falei para o progresso, não para a destruição. Não vão confundir. E aí ele diz assim: o estudo da alma, já de si difícil e profundo, lhe tem permanecido impenetrável. Nós ainda temos, sim, uma dificuldade muito grande de colocar como matéria obrigatória o estudo da alma. Matéria obrigatória dentro do campo científico, tá? Não que ele não aconteça. Mas algum cientista se vê inclinado a fazer esse estudo, não que é uma matéria obrigatória. Assim como estudar os componentes da física ou da química. Mas isso, um dia, irá mudar. E eles dizem assim: os seus métodos, por indigentes, não se prestam absolutamente ao estudo, muito mais vasto, do mundo dos espíritos. A ciência do invisível há de sempre ultrapassar os métodos humanos, claro. Há no espiritismo uma zona, e não a menor, que escapa à análise, à verificação. É a ação do espírito livre no espaço. É a natureza das forças que ele dispõe. O que Leon Denis está falando aqui? Ele está dizendo que a gente, liberto do corpo físico, temos a liberdade de agir ou não no espaço. Então, se os espíritos têm a capacidade de nos influenciar, essa influência, claro, com a permissão de Deus, nada ocorre sem a permissão de Deus, nenhuma folha cai da árvore sem que Deus saiba. Mas cada ação livre do espírito no espaço é uma descoberta.
E cada força dessa ação, desses espíritos que estão livres, é nos colocado como uma força natural aqui, dos fluidos e das energias que nos compõem. Oi, Munir, bom dia. Que bom ter você por aqui. Fique conosco, viu? Espero que esteja tudo bem. Agora, ele continua aqui dizendo: nosso estudo, pessoal, vai até às 10, tá? A proposta aqui é estudar devagarzinho, passo a passo, a introdução, o prefácio, para que nada se perca do pensamento de Leon Denis. Porque se eu fizer um resumo e trazer aqui para vocês o que eu acho do resumo, eu já vou perder mais de 70% do pensamento de Leon Denis. É por isso que nós fazemos esse estudo aqui passo a passo, devagarzinho, tá ok? Então ele coloca aqui, dizendo: com os estudos espíritas, uma nova ciência vai se formando lentamente. Mas é preciso aliar ao espírito de investigação científica a elevação do pensamento, o sentimento, os impulsos do coração, sem o que a comunhão com os seres superiores se torna irrealizável e nenhum auxílio de sua parte, nenhuma proteção eficaz se obterá. Ora, isso é tudo na experimentação. Não há possibilidade de êxito, nem garantia de resultado sem a assistência e a proteção do alto, que se não obtém senão mediante a disciplina mental e uma vida pura e digna. Quer mais claro que isso? Para você que vai começar a adentrar aos fenômenos, aos trabalhos numa casa espírita? A você que está num centro de umbanda, no candomblé, que está no xamanismo, no budismo, que tem contato com a espiritualidade, qual é o tipo de espírito que você quer que se aproxime de você? Então, o que Leon Denis está nos dizendo aqui, trazendo para o nosso quintal dos espíritas, mas isso se irradia para todas as religiões espiritualistas, porque todo aquele que acredita em algo além da matéria é por si só espiritualista e busca esse contato com o mundo invisível. Não é só a doutrina espírita, não é só os espíritas que têm esse contato. O protestante, da maneira dele, tem a comunicação com os espíritos. O católico, da maneira dele, tem a comunicação com os espíritos, essa proximidade. Mas para nós, que já temos isso muito certo e seguro dessa comunicação, nós precisamos ter em mente de quais espíritos nós podemos atrair para desenvolver as nossas experimentações ou não. É disso que Leon Denis fala, e ele continua aqui. Deve todo adepto saber que a regra por excelência das relações com o invisível é a lei das afinidades e das atrações. É por isso que quando a gente começa a entrar na doutrina espírita, nos é pedido, com muito carinho, a nossa reforma íntima. E o que é nossa reforma íntima? É fazer uma introspecção, é nos conhecer, é olhar para nós mesmos e descobrir o que é que existe em nós. Não só de virtudes e qualidades, porque isso daí é fácil, né? A gente olhar no espelho e dizer, nossa, você é generosa, você, né, é uma pessoa muito boa, você é humilde. Isso é fácil. Mas agora, olhar no espelho e se deparar com as nossas imperfeições e admiti-las, esse é o mais difícil. Mas muito mais difícil. Porque é muito difícil você admitir
que você é pecador, que você erra. Para quem não sabe, pecado quer dizer errar o alvo, tá? Esse é o significado de pecado bíblico. E quantos alvos nós temos errado durante a nossa trajetória, as nossas muitas reencarnações? Será que a gente já acertou o alvo? Então, descobrir em nós tudo aquilo que nos acorrenta, que nos prende numa condição inferior, muitas vezes causa espanto, medo. E quando nos deparamos com as responsabilidades que existem em nós para a automudança, a gente não quer. Por N razões. Então é necessário que nós possamos avaliar como é que anda aqui a nossa evolução moral, como é que anda aqui a nossa sintonia, para a gente saber aquilo que a gente vai atrair. A qualidade do nosso pensamento e do nosso sentimento, isso é como um imã para atrair espíritos afins. Então eu vou atrair para perto de mim espíritos que pensam e sentem igual ao que eu estou pensando e sentindo. Isso é uma lei. É uma lei imposta por Deus. Não sou eu que estou falando, não sou eu que estou querendo. Tá ok? E ele continua assim. Nesse domínio, quem procura baixos objetivos os encontra. E com eles se rebaixa também. Aquele que busca as remontadas culminâncias, cedo ou tarde as atinge, e dela faz pedestal para novas ascensões. Se desejais manifestações de ordem elevada, fazei esforços para vos elevar-vos a vós mesmos. O bom êxito da experimentação no que ela tem de belo e grandioso. A comunhão com o mundo superior não o obtém o mais sábio, o mais digno, o melhor, aquele que tem mais paciência e consciência e mais moralidade. Com o cercearem o espiritismo, imprimindo-lhe caráter exclusivamente experimental, pensam alguns agradar o espírito positivo do século. Lembrando, pessoal, que o positivismo da época de Kardec ainda permanece hoje. São os materialistas, né? São os imediatistas. E ele continua assim: os sábios é o que se domina de psiquismo. O positivismo do século. Atrair os sábios ao que se domina de psiquismo. Desse modo, o que sobretudo se consegue é pôr-se em relação com os elementos inferiores do além. Com essa multidão de espíritos atrasados, cuja noviça influência envolve, oprime os médiuns, os leva à fraude e espalha sobre os experimentadores eflúvios, maléficos, e com eles, muitas vezes, o erro e a mistificação. Numa ânsia de fazer prosélitos, fazer adeptos, sem dúvida, louvável, né? Que a gente tente atrair mais pessoas possíveis ao espiritismo. Quanto ao sentimento que a inspira, mas excessiva e perigosa em suas consequências. Desejam-se os fatos a todo custo. Então, veja. A todo momento, nós somos atraídos pelos fenômenos mediúnicos. Se alguém falar para você agora, olha, apareceu um médium numa casa espírita aqui, pertinho da gente, ele está psicografando carta de entes queridos. Não, ele está fazendo a mesa levantar. Não, ele tá fazendo materializações de espíritos. Até aquele que não é espírita sai correndo para ver. Porque nós ainda nos interessamos mais pela parte mística do fenômeno do que pela parte moral que isso a envolve.
Então, se alguém falar assim para a gente, olha, tem um médium ali, naquela casa espírita, pertinho da gente, você precisa ver que pessoa de conduta reta, idônea, que médium exemplar, esse é cristão, de família excelente, respeitável, honesto, é alguém realmente de uma moral elevada. Isso aí atrai gente para a casa espírita. Os orgulhosos vão virar a cara e achar que o cara quer se aparecer. Então, é necessário que nós façamos esses estudos para que algumas coisas aqui fiquem claras. Porque já são mais de 164 anos de doutrina espírita e a gente ainda não entendeu nada. É necessário o fenômeno, a experimentação, claro, óbvio. Senão, como é que a gente vai ter o contato com os efeitos físicos? Mas a parte moral, essa não é necessária. Essa é essencial para que todo o resto se desenvolva. E é isso que Leon Denis está tentando dizer aqui. Sem a moral elevada, sem a busca da reforma das suas imperfeições, do seu conjunto de caracteres que formam hábitos, que formam a sua educação moral, sem isso, não tem experimentação salutar. Não tem experimentação de forma a ser assistida por espíritos superiores. Você tem experimentação. Agora, quem vai acompanhar sem esses requisitos, como ele nos fala aqui, existe uma nuvem, uma influência de espíritos inferiores muito grande, uma multidão de espíritos atrasados, cuja noviça influência envolve, oprime os médiuns. Então, se o médium não estudar, não se precaver contra essa multidão, ele vai ficar entregue. Porque a busca, a conexão com a espiritualidade tem que partir de nós. Os amigos espirituais estão prontos, apostos, nos esperando, de braços abertos, para que a qualquer momento você decida por melhorar-se e se esclarecer. O que a gente encontra lá no Evangelho segundo o Espiritismo? Espírita, o primeiro mandamento, amai-vos uns aos outros. Segundo mandamento, espírita, instruí-vos. E a gente faz isso? Estamos tentando, né? Mas vamos tentar com mais força, com mais vontade, para que a gente consiga realmente, de fato, entender as leis da comunicação com o mundo invisível. E já partindo para o finalzinho, eu vou ler aqui mais um pedacinho e vou deixar o final da introdução para o próximo programa. Ele diz assim, numa ânsia de fazer prosélito, a gente já leu, né? Ele fala assim, deixa eu ver aqui que eu já me perdi. Na agitação nervosa com que se busca o fenômeno, foi o que eu acabei de falar, chega-se a proclamar verdadeiros os fatos duvidosos ou fictícios, porque a pessoa está tão desesperada para se ter uma psicografia, uma materialização, para se ter um efeito físico na reunião mediúnica, que tudo aquilo que acontecer, ela vai falar fielmente que realmente foi um fenômeno mediúnico e vindo das esferas mais altas. É perigoso isso. Cuidado.
E ele diz assim: pela disposição de espírito mantida nas experiências, atraem-se os espíritos levianos, que em torno de nós nos pululam, ou seja, né? Nos pululam, é a palavra que ele usa aqui, ou seja, que nos rodeiam. Multiplicam-se as manifestações de mau gosto e as obsessões de energias que supõem dominar muitíssimos espíritas e médiuns, em consequência da falta de método e de elevação moral. Se tornam instrumentos das forças inconscientes ou dos maus espíritos. São numerosos os abusos, e neles acham os adversários do espiritismo os elementos de uma crítica pérfida e de uma fácil difamação. O interesse e a dignidade da causa impõem o dever de reagir contra essa experimentação banal, contra essa onda avassaladora de fenômenos comuns que ameaçam submergir as culminâncias da ideia. Pessoal, é o seguinte: quantos médiuns famosos aí nós temos notícia de deturpar, né, tudo de bom que o Espiritismo tem trazido para nós? Quantos médiuns aí, né, que fazem o trabalho de cura, muitas vezes se deixou levar por instintos inferiores e acabaram por jogar na lama o nome da doutrina espírita e os propósitos santificantes da doutrina, por impulsos primitivos e inferiores da pessoa. Porque quando nós trabalhamos com o outro, com o semelhante, o outro, o semelhante, está de olho na gente. O semelhante está observando as suas atitudes, as suas ações. O como você fala, o jeito que você fala, o que você faz, o jeito que você faz. E é claro, né? A partir do momento que você prejudica alguém, a pessoa vai atrelar você à religião que você segue. Porque muitas pessoas ainda não conseguem fazer essa distinção. Como que pode aquele cara inteligente, esclarecido, intelectual, acadêmico, cheio de títulos, fazer um negócio desse aqui com seus irmãos na doutrina espírita? Como que pode aquele cara mau caráter, aquela pessoa, às vezes até perversa, tá dentro de um trabalho espírita? Então, veja, nós precisamos desatrelar os ensinamentos santificantes da confusão que a gente faz com o fenômeno e os nossos impulsos inferiores, instintivos. Todo aquele que quer realmente se esclarecer, que quer realmente adentrar as verdades do mundo espiritual, busque o conhecimento. Leia, estude, verifique por si só o que é que os espíritos amigos vêm nos dizer. E pare de atrelar a doutrina às imperfeições do outro. Porque Deus não elegeu anjos para divulgar a doutrina espírita. Mas a deturpação que nós encontramos aqui dentro dessas orientações santas não vem do alto, pelo amor de Deus. Isso é erro humano. Não confunda as coisas, não deixe de amar, de se aproximar de esclarecimentos tão santos, igual a doutrina espírita vem nos dizer, porque você viu o deslize de um espírito equivocado. E se você olhar do lado, em toda parte tem gente equivocada usando o nome de Jesus.
Não é só na doutrina espírita. Então vamos nos prender, vamos voltar a nossa atenção para as pessoas realmente sérias, para os estudos realmente sérios, para aquilo que realmente a doutrina vem nos dizer. Para que você possa fazer uma busca pessoal, possa se conectar de forma individual, através desses esclarecimentos, com os amigos benfeitores. Bom dia, o pessoal lá de Livramento, do grupo, do canal do GEP. Bom dia, sejam todos bem-vindos, que bom ter vocês por aqui. A Norma Guimarães, de Belém do Pará, também bem-vinda. Que honra ter vocês aqui. Obrigado pela presença, viu? E aí, pessoal, hoje vai ficar por aqui, então, essas reflexões. A próxima sexta-feira eu vou tentar, tá, fechar aqui com vocês essa introdução de Leon Denis, mas já tem conteúdo aqui para a gente poder, pelo menos, parar para pensar na nossa atitude diante da doutrina espírita. Como é que está o nosso terreninho aí para receber a semente espalhada por Jesus? Como é que nós estamos recebendo o Consolador prometido? E o que nós estamos fazendo dele? Esse é o pensamento de Leon Denis, que vem nos avisar e nos orientar aqui no início do livro. Eu gostaria de agradecer aqui a presença de todos, aos canais parceiros, à equipe Renovando, aos amigos do Consolar e Esclarecer lá de Lisboa, Portugal. E gostaria de fechar aqui com uma mensagem mediúnica, tá? Não tem autor espiritual, não, ele não deixou nome, mas é uma mensagem que foi recebida num evangelho no lar, acreditem ou não, né? O evangelho no lar, dependendo do médium, pode sim receber mensagens esclarecedoras. E a mensagem, ela vem de encontro com o nosso estudo aqui, e ela vai falar sobre o deixar a matéria. O que significa adentrar no invisível e deixar a matéria? Então, ela é pequenininha, mas olha só. Deixar a matéria é como se abrissem as portas de uma cela e tivéssemos que sair nus, sem nada a trajar, sem nada a poder carregar. Deixar a matéria é se despir de toda a vaidade, como se tirassem de nós toda a beleza que existe somente fora de nós e que acaba com o tempo. Deixar a matéria é renascer todos os dias, é viver com amor e pelo amor. Deixar a matéria é preencher vazios, acender luz na escuridão, é, acima de tudo, libertar-se, não apenas do mundo, mas libertar a própria alma e colocá-la rumo às esferas felizes. Essa mensagem é uma mensagem recebida em 2015 no Evangelho no Lar, que eu tenho muita felicidade de estar compartilhando aqui com vocês agora. Então, que nós podemos nos libertar, libertar a nossa alma e entrarmos de peito aberto, de coração, de mente aberta, nesses estudos abençoados, que esses espíritos iluminados, sob o comando de Jesus, vêm nos trazer aqui. Uma ótima semana a todos, que vocês possam compartilhar esse estudo. Quem não viu desde o comecinho, volta lá e assiste desde o começo. Continue acompanhando a nossa programação aqui, dos nossos canais. Amanhã, sábado, estreia também aqui pelo Consolar Esclarecer, no canal Na Era do Espírito, mas estreia pelo canal Renovando Consciências, um estudo muito científico para quem gosta de ciência, sobre o livro Mecanismos da Mediunidade, às 5 da tarde, aqui o horário de Brasil. Tá ok, pessoal? Eu estarei com vocês nesse estudo, para que fique cada vez mais claro o papel importantíssimo e a nossa ligação cada vez mais firme e intensa com a mediunidade na nossa vida.
Um beijão, fiquem todo com Deus. Agradeço todo mundo que participou e eu espero vocês aqui na próxima semana. Tchau!